Por quê? Porque a gente precisa estar sempre em constante aprendizado. O mundo, o mercado, as tendências, elas vão se atualizando. E aí a gente precisa estar sempre atualizado. Olá, sejam muito bem-vindos ao ADM Entrevista. A gente aqui está com o Cristiano Klinger, ele que é o presidente da Portos S.A. A gente continua a nossa série de entrevistas. No último bloco, a gente falou sobre o sistema hidroportuário e impacto econômico. E agora a gente entra um pouquinho na questão mais técnica. Vamos falar de gestão, administração e liderança dentro desse sistema hidroportuário. Seja muito bem-vindo novamente, Cristiano. Muito obrigado, e é sempre importante a gente poder estar conversando, né? Tanto da atividade portuária, mas alinhando aí toda a técnica da administração. Cristiano, administrar um sistema portuário exige integração entre logística, infraestrutura e, é claro, pessoas, também inovação e relações institucionais. Aí, qual é o papel da administração nesse setor, nesse cenário? Bom, quando a gente olha, e aí falando da gestão dentro de uma empresa pública, né, a importância da gente ter, primeiro, a estruturação e uma organização para poder chegar nos resultados necessários. Quando a gente pensa um negócio, a gente pensa estrategicamente o porquê que as coisas vão serem feitas, aonde se quer chegar, se faz todo um desenho. Agora, para tornar vivo tudo isso, tornar uma realidade tudo isso, nós precisamos sim ter as pessoas. E as pessoas treinadas, capacitadas, as pessoas habilitadas para poder executar cada um dos seus papéis, né, do negócio como um todo, da empresa, independente de que porte, de que tamanho, né, o ramo que ela trabalha. Mas é fundamental a gente poder fazer esse olhar. Então, dentro da Portos, a gente tem feito, né, primeiro, identificado muito essas características das pessoas. A gente tem feito um programa de desenvolvimento continuado de todas as lideranças. Por quê? Porque a gente precisa estar sempre em constante aprendizado. O mundo, o mercado, as tendências, elas vão se atualizando. E aí a gente precisa estar sempre atualizado dentro disso, né? Um dos nossos pilares do que a gente tem colocado é ter um ambiente propício às atividades, né, ao trabalho como um todo, e um ambiente propício a essa cooperação, a inovação, a busca de novas tecnologias. E aí, porque a gente está falando de uma atividade portuária que nós cuidamos essencialmente, né, de toda a infraestrutura, mas tem muitas coisas diferentes que a gente precisa e pode estar olhando de tecnologia. E por ser uma empresa pública, tem todo o regramento necessário a ser seguido. Então, alinhar todos esses pontos para fazer essa atuação, fazer esse cuidado, ele é fundamental para que a gente bem execute o que precisa ser executado, que nós entreguemos aquilo que a gente se propõe e o que a comunidade toda espera da nossa atividade, mas que a gente também cumpra todo o requisito legal e faça tudo isso dentro das boas práticas todas. Então, a coordenação de tudo isso, né, o desenvolvimento e a atuação, todas essas entregas, requerem sim, né, um olhar muito voltado à gestão de processos, muito voltado e com as pessoas. Não é o Cristiano sozinho que vai lá e consegue fazer e consegue entregar tudo que nós estamos fazendo. Não, é o conjunto de todas as pessoas que fazem o dia a dia do negócio, que fazem o dia a dia da Portos. E aí, por isso, a gente precisa estar sempre tratando junto com as pessoas, desenvolvendo, né, as pessoas nas mudanças todas necessárias que o cenário vai exigindo. E dentro desse cenário, eu queria saber como é que a formação em administração contribui para a tomada de decisões em um ambiente, né, que a gente fala, quando a gente fala de sistema portuário, a gente vê que é muito estratégico, mas também é complexo. Exatamente, ela é uma atividade que a gente precisa ter esse olhar macro entre entre os diversos tipos, quando a gente fala de multimodalidade ou intermodalidade, quando a gente fala dos diferentes tipos de produtos, quando a gente fala do conhecimento técnico da área portuária
né, dos projetos e dessa execução. Então, tem que olhar muito nesse sentido técnico da atuação, e aí quando a gente fala da formação e do profissional da administração, e aí quando a gente estuda dentro da administração toda a teoria da administração e os seus diversos conceitos, né, e a sua aplicação, vem na formação da gente ter um profissional que entenda de gestão de pessoas, que entenda de orçamento, que entenda de financeiro, que entenda de processo, que entenda de olhar da qualidade, de melhoria contínua, de logística. Tem um monte de marketing, tem um monte de área dentro da administração, que essa formação vai trazendo um profissional que tem essa capacidade, principalmente, obviamente que depois o profissional sempre vai se especializando em alguma área, né? Mas que traga essa capacidade de questionamento, que traga essa capacidade de poder não se acomodar, né? De querer entender cada vez mais sobre o seu papel, aquela atividade que está precisando fazer, que está sob sua responsabilidade, mas buscando sempre todo esse conhecimento e essa técnica e com padrão, né, para poder fazer as coisas. Então, existe uma ciência atrás disso tudo, e é essa ciência da administração que nos proporciona ter esse olhar amplo, mas conhecendo essas particularidades, cada um com a sua área, né, com a sua experiência. E é um pouco do que a gente tenta trazer para dentro da Portos, trazendo profissionais com a formação, mas para o profissional que é voltado à área financeira, para estar dentro da área financeira, o profissional da área de gestão de pessoas, para estar lá cuidando da área de gestão de pessoas. Então a gente vai trazendo o profissional formado em administração com essa expertise para dentro do negócio e poder ir auxiliando e construindo. Então, quando eu digo que tudo que a gente vem fazendo nas entregas é um conjunto somado de todas essas pessoas, é essa intermodalidade, é essa interdisciplinariedade que faz acontecer da Portos no dia a dia. E o senhor está num cargo mais alto, né, da Portos. Eu queria saber quais são os principais desafios, né, na presidência da Portos RS. Bom, os principais desafios, né, que eu passei e passo no dia a dia, o primeiro deles foi a implementação da Portos. Eu assumi como o primeiro presidente, né, da Portos em maio de 22. Na autarquia, eu trabalhava como o diretor de gestão administrativo financeiro da autarquia, então participando de todo o processo de construção, estruturação da empresa. E aí fui convidado e assumi, então, como o presidente da empresa, né, na sua criação. Então, o grande desafio é poder colocar ela em prática. É a mudança de um modelo de gestão de um negócio, que o negócio está acontecendo. Não parou a atividade portuária, toda a operação precisava seguir acontecendo. E nós precisávamos implementar um novo modelo de gestão. Então, esse foi um grande e primeiro desafio, né? Depois de poder fazer a estruturação toda do negócio, com todas as pessoas de todas as áreas, mas que a gente conseguisse sempre estar equilibrando também as necessidades e as expectativas, né, que toda a comunidade portuária tinha e tem da atividade portuária. Além disso, né, um outro desafio super importante foi o equacionamento, né, financeiro do negócio. A grande mudança, né, então, ainda como autarquia, todo o recurso da Portos caía no Caixa Único do Estado, e aí depois com todas as suas dificuldades de fazer os investimentos e fazer a aplicação necessária. Como empresa, acontece essa mudança, né? Então o recurso passa a ficar no próprio caixa da Portos. E, obviamente, por ser uma empresa pública não dependente, ela tem que fazer os investimentos, fazer toda a sua manutenção com os recursos que ela gera. Não pode ter nenhum outro aporte de recurso. Então, toda essa estruturação econômico-financeira foi um grande desafio. Por quê? Porque uma demanda e uma necessidade muito grande de passivos de investimento sendo necessários, e a gente precisava equacionar tudo isso para garantir essa sustentabilidade, para garantir, com o olhar de longo prazo de negócio, de fazer os investimentos necessários, mas garantindo, né, que se ia ter recurso para poder fazer isso tudo. Quando a gente olha aí, mas isso é uma boa gestão, é o que sempre se espera, né, mas
e a mudança de modelo, e nós estamos falando que era a gestão de uma empresa pública, era uma mudança cultural muito forte, né? Porque não era assim que era visto, né? E quando a gente olha dentro da gestão pública, trazer isso como um grande pilar, grande cuidado, foi um grande diferencial, um grande desafio passar por tudo isso. Cristiano, e quando a gente fala em liderança, existe alguma habilidade ou algumas habilidades de gestão que o senhor julga indispensável para quem lidera grandes operações logísticas atualmente? Quando a gente fala, né, do perfil das pessoas, né, e do perfil para poder estar nesse negócio, eu diria que a gente precisa ter pessoas com uma capacidade de conseguir olhar o mercado, né, de conseguir olhar essa relação de forma ampla. A gente não pode ficar olhando somente a microatividade dentro do complexo para conseguir entender dessas relações e entender o papel que precisa ser feito. Então, quando eu olho, por exemplo, na minha posição de presidente, é imprescindível ter esse olhar e essa capacidade do relacionamento com os mais diferentes players. Por quê? Porque a gente precisa estar sempre atento ao mercado, com o que está acontecendo, as necessidades que estão sendo apontadas e como é que nós vamos poder desdobrar isso tudo em infraestrutura, desdobrar isso tudo em novos projetos e pensar e estruturar a atuação a partir dessa necessidade, a partir desse olhar. Então, ter a capacidade de uma visão ampla do negócio, uma capacidade de comunicação e de relacionamento são fundamentais para que consiga fazer uma boa gestão. Além da capacidade, né, de poder ter essa relação com todas as pessoas, né? Então, saber se comunicar, saber liderar as pessoas, né? Porque não pode ser, e aí olhando no meu estilo também de fazer gestão, né? De poder envolver as pessoas, porque nós estamos falando também de uma atividade que é pública. Então a gente tem que ter o envolvimento, tem que ter a escuta e a percepção e essa capacidade de desdobrar tudo isso que é levantado em projetos, em ações, em estratégias e acompanhar depois tudo isso na implementação. Porque a gente precisa entender, precisa colocar no papel. Depois tem que ir para a prática, né? Então, ter essa capacidade de poder acompanhar e monitorar o que está sendo desenhado, traçado. Se a gente olha, né, dentro da administração e falar do giro do PDCA, é poder fazer esse giro do PDCA constantemente dentro do negócio. Tem que, depois de bem planejado, né, acompanhar toda essa execução, agir quando for necessário para fazer as alterações necessárias, as correções de rumo necessárias e os aprendizados necessários com todo o processo. Repare que a gente falou muito de comportamentos, não só de competências técnicas, né? A gente falou também de outras habilidades que não se aprendem na faculdade. Exatamente, são competências também comportamentais que não se aprende, a gente aprende a avaliar, aprende a identificar, e aí a gente tem que também ter essa capacidade de se desenvolver. Então a gente também tem que estar sempre atento, né, e olhando para todas essas características e esses comportamentos. E isso faz a diferença entre os profissionais também. É isso, então. O nosso ADM Entrevista de hoje falou sobre administração, gestão e liderança com o presidente da Portos RS, o administrador Cristiano Klinger. Mais uma vez, muito obrigada pela sua participação aqui. Muito obrigado, e é super importante a gente conversar sobre a técnica da administração, sobre a formação do profissional, porque isso vai sim fazer a diferença, né? Tanto em quem está se preparando hoje para ser um profissional da administração, quanto para as empresas que estão aí já no dia a dia fazendo o seu trabalho. E se você gostou desse conteúdo, não esqueça de interagir, deixe uma curtida, um comentário, inscreva-se no nosso canal se você ainda não é inscrito. A gente já tem mais de 31 mil inscritos e falta você aqui para completar o nosso time aqui
no nosso CSA Play. Até a próxima entrevista. Tchau, tchau, gente!